O artigo 218 do Código Penal, ele pune a seguinte conduta: induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outra. Nada mais é do que uma mediação de menor vulnerável para satisfazer a lascívia de outra. Compreenderam? Agora entendam. Olha só, Júlio César de Teresina, Felipe Meira, presta atenção, galera. Olha a questão. O pessoal do Periscope já está totalmente atento à questão. Quando eu falo que o 218 pune induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outra, eu consigo enxergar perfeitamente os personagens envolvidos neste crime. Eu tenho um triângulo neste crime. Eu tenho o Lenão, que é a pessoa que serve como mediador. Eu tenho a vítima, que é a pessoa menor de 14 anos. E eu tenho ainda o destinatário do ato que busca satisfazer a lascívia, o consumidor desse ato que busca satisfazer lascívia. Então, esse delito pressupõe 3 envolvidos, 3 personagens. Eu tenho o Lenão, que é a pessoa que induz o menor de 14 anos. Eu tenho o menor de 14 anos como vítima e eu tenho o destinatário da satisfação da lascívia como consumidor. Compreenderam? Joia? Entenderam esse triângulo? Se vocês entenderam esse triângulo, preste atenção. O artigo 218 está preocupado em punir apenas e tão somente o Lenão, o mediador. Aquele que induz o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outro. Obviamente não pune o menor de 14 anos porque ele é vítima e não pune o destinatário do ato. Lenão é o termo técnico. Aqui nada mais é do que um lenocínio contra menor vulnerável. Por isso que eu falei Lenão, mediador. Então eu vou repetir, preste atenção que eu nem comecei a discutir aquilo que a doutrina diverge. Então você já enxergou bem que o artigo 218 estabelece um triângulo, onde eu tenho a pessoa que induz o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, sendo que o 218 só pune o mediador, o Lenão, que induz o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Compreenderam? Joia. Fácil. Então agora veja a galera de Ribeirão Preto. Olha só. Rogério, você falou que o consumidor destinatário do ato, ele não responde por este crime, certo? Certo. Rogério, mas e se, vejam só, e se o ato que o menor é induzido a praticar é um ato que culmina em atos de libidinagem com o consumidor? Como é que fica? Rogério, como assim? Eu induzo um menor de 14 anos a praticar sexo oral com alguém. E agora? Rogério, aí esse menor praticando sexo oral com o consumidor vai responder por estupro de vulnerável, certo? Certo? Todos aqui responderam 217A. Então, se eu, Lenão, mediador, induzir um menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, é o 218. Agora, cuidado. Se essa lascívia de outrem, ela é satisfeita com a prática de atos de libidinagem, como, por exemplo, o sexo oral, aí o consumidor responde pelo 217, letra A. Fácil. E aquele que induziu responde por qual crime? Eu induzi o menor de 14 anos a praticar sexo oral com alguém.
Você já entendeu e todos acertaram que esse alguém consumidor vai responder pelo 217, letra A. Ótimo. E eu que induzi esse menor a praticar o sexo oral, vou responder por qual crime? Será que eu continuo respondendo pelo 218 ou eu sou partícipe do 217, letra A? Só uma observação, viu? O artigo 218, ele é punido com 2 a 5 anos, enquanto o 217A é punido com 8 a 15. O 218 não é crime hediondo, o 217A é crime hediondo. E agora? Pessoal, vejam. Se eu induzo o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outro, 218. Agora eu entendo, e eu escrevi nesse sentido no meu livro, eu entendo que só responde pelo 218 se essa satisfação da lascívia não implicar atos de libidinagem. Se a satisfação da lascívia implicar na prática de atos de libidinagem, então vejam, eu vou repetir porque eu vi que travou no Periscope. Fiquem tranquilos, não precisa dizer que travou que eu já vi. Não precisa dizer que travou que eu já vi. Eu vou repetir. Parem as mensagens que eu vou repetir. Eu vi que travou no Periscope, então eu vou repetir, ó. Responde pelo artigo 218 aquele que induz menor de 14 anos a satisfazer lascívia de outrem. Joia. Agora eu escrevi no meu manual que só responde pelo 218 se essa satisfação da lascívia não implicar na prática de atos de libidinagem. Se o induzir o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outro implicar na prática de atos de libidinagem, como conjunção carnal, sexo oral, sexo anal, etc., eu não tenho 218. O consumidor vai responder pelo 217, letra A, e o Lê não deixa de responder pelo 218 e vai responder como partícipe do 217, letra A. Crime punido com 8 a 15 anos e hediondo. E não esse crime do 218, que não é hediondo e tem uma pena que nem se compara com a do 217A, que é de 2 a 5 anos. Compreendeu? Joia? Partícipe só na opinião do MP. Veja, não é isso. Eu não estou falando aqui porque eu sou promotor de justiça. Aqui não se trata de um periscope corporativista. Ah, você está falando isso porque você é promotor de justiça. Não, eu estou falando isso porque eu acredito nisso. Não importa se eu sou promotor, juiz, advogado, estudioso ou o que fosse. É a minha opinião. É a minha opinião. Compreendeu? É a minha opinião. E eu aqui estou trabalhando com o direito, com o que é justo. Rogério, mas Nutti discorda de você, não discorda? Discorda. O que Nutti diz? Nutti diz o seguinte: não, se a satisfação da lascívia for a prática de atos de libidinagem, olha só, temos um defensor público concordando comigo, obrigado, grande colega, obrigado por eu não conseguir ler seu nome, mas fico feliz. Bittencourt concordou comigo também, Rogério Greco concordou comigo também, mas você não precisa concordar, A única coisa que eu quero deixar claro é que eu não estou adotando a minha posição porque eu sou promotor de justiça. Eu estou adotando a minha posição porque eu acho que é a posição correta, pronto, acabou, tá ok? Seja eu promotor de justiça ou não, é o que eu interpreto. Grande Rodrigo Murad, obrigado Rodrigo Murad, eu vou estar na Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, em breve estarei lá. Agora vejam, presta atenção. Guilherme Souza Nutti discorda de mim. Guilherme Souza Nutti diz, não. Ainda que a satisfação da lascívia seja mediante atos de libidinagem, só o consumidor é que responde pelo estupro de vulnerável. Aquele que induziu responde pelo 218 e aí diz Guilherme Souza Nutti. Isso é uma exceção pluralista à teoria monista. Olha que tese bonita de Nutti. É uma tese bonita. É uma tese bonita, bem construída, inútil, todos nós sabemos que é uma pessoa extremamente bem preparada. Agora, eu ouso discordar. Eu não acho que é uma exceção pluralista à teoria monista. Temos vários casos de exceções pluralistas à teoria monista em que
Os vários autores respondem por tipos distintos, mas com penas não tão distintas assim. Como é que eu posso admitir uma exceção pluralista à teoria monista, sendo um punido com 2-5, o outro com 8-15? Um sendo punido com crime não hediondo e o outro punido com crime hediondo, sendo que tudo partiu deste, que está sendo punido menos rigorosamente. Então deixa eu ver se eu consigo fazer um resumo. Preste atenção. Deixa eu ver se eu consigo fazer um resumo. Olha só, vou fazer um resumo, vou dar exemplos, e aí quem eventualmente ainda não entendeu vai ficar mais fácil. Quer ver? Ó? Diminua um pouquinho, por favor, as mensagens. Ó. O 218, ele pune induzir menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outro. Ótimo. O 218 pune essa pessoa que induz o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outra. Não está punindo o consumidor do ato eventualmente praticado pelo menor. Tá ok? Jóia. Agora eu pergunto, o que significa satisfazer a lascívia de outrem? Eu entendo que satisfazer a lascívia de outrem não pode envolver atos de libidinagem. Tem que ser, por exemplo, ficar nua, vestir determinada roupa, fazer com que a pessoa te enxergue de determinado modo. O voyeurismo. A contemplação lasciva. A contemplação lasciva. Se, e aqui a nossa aluna que não tinha entendido está colocando, tá, e já me deixa mais tranquilo. Se eu induzo o menor de 14 anos a não apenas ficar ali para ser contemplado, mas para praticar atos de libidinagem, aí, na minha opinião, nós temos que esquecer o 218. Quem praticou o ato de libidinagem com o menor responde pelo 217A e quem induziu é partícipe do 217A. Nutt discorda. Nesse caso, ele acha que quem praticou o ato responde pelo 217A e o Lenão continua respondendo pelo 218 numa verdadeira exceção pluralista à teoria monista. Compreendeu? Eu acho que eu resumi com os exemplos. Então, se eu induzir alguém a ficar vestido de determinado modo para ser contemplado lascivamente por outro, isso é 218. Se eu induzir o menor a praticar atos de libidinagem sexo oral com uma pessoa, aí esqueça o 218. Os dois respondem pelo 217A, em que pese Nutt. Entender que nesse caso só responde pelo 217A quem praticou o ato. O Lenão continua respondendo pelo artigo 218. Tá ok? Joia? Fácil. Aqui, olha o nosso aluno dizendo, professor, com devida vênia, acho que ele só pode ser partícipe se ele tiver dolo no ato de libidinagem. Foi ele que induziu. Como que você vai dizer que ele não teve dolo? Foi ele que induziu. Ele que convenceu o menor a praticar o ato de libidinagem. Eu não consigo imaginar esse exemplo sem estar presente o dolo. Rogério, o STJ decidiu recentemente que a contemplação lasciva é estupro de vulnerável, não foi? Foi. O STJ foi além. O STJ decidiu que a contemplação lasciva, mesmo a contemplação lasciva, é estupro de vulnerável. Compreendeu? E aí eu acho que o STJ deu uma exagerada. Eu acho que estupro de vulnerável não precisa de contato físico, tudo bem, mas dizer que é estupro de vulnerável a contemplação lascívia, aí você esvaziou o 218. Aí você esvaziou de vez o 218. Compreenderam? Compreenderam? Joia? Pessoal, o assunto não é fácil. Eu sugiro que vocês, se possível, assistam novamente esse vídeo que eu vou colocar no meu canal do YouTube. Fiquem tranquilos, vou colocar. E vocês viram que em breve estamos inaugurando o meu site jurídico.com, onde tudo isso que eu faço para vocês ficará num só lugar. Meu site jurídico.com. Artigos, jurisprudência comentada, súmula comentada, vídeos, discussões, convidados e tudo de graça. Não vai pagar nada, não vai pagar nada. Tem artigos, tem súmulas, tem jurisprudência, saiu um informativo importante, eu vou comentar, vou disponibilizar, tudo de graça.
Quem quer mais informações, depois entre nas minhas redes sociais, que ontem eu já divulguei, mas semana que vem eu acho que o site está pronto para ir no ar. Tá ok? Legal? Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Galera de Minas, galera que vai prestar MP de Minas, sabadão, eu tô aí, tá ok? E vocês costumam seguir a Sofia no Instagram? Seguem a Sofia no Instagram? Sofia sendo Sofia, vocês seguem, não? Então, aqueles que seguem a Sofia, assista o Instagram dela que ela vai fazer uma surpresa para vocês. Fiquem espertos no Instagram da Sofia, Sofia sendo Sofia, que ela tem uma surpresa para vocês. Tá bom? Galera, obrigado e até o próximo vídeo.